Bom, então continuando a nossa aula sobre broadcast, multicast e VLANs, uma estratégia para diminuir o domínio de broadcast é a gente fazer uma segmentação em LANs virtuais, que a gente viu que tecnicamente a gente precisaria de um switch, mas também é possível fazer o uso de LANs virtuais, tá? Então, como eu havia comentado até inclusive na aula de equipamentos de rede, quando a gente faz essa divisão em LANs virtuais, o que a gente está fazendo é o seguinte: a gente tem um switch e esse switch tem diversas portas. Então, você consegue fazer o quê? Você consegue dividir logicamente esse switch. Por isso que é virtual. Eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu poderia passar aqui um tracejado falando que isso aqui vai ser uma VLAN, tá? Uma LAN virtual 1. Poderia passar uma outra aqui, ó. Esse aqui é uma VLAN 2, uma VLAN 3. Se eu fizer essa configuração no meu switch, no fundo, essas três redes vão estar isoladas. Apesar de elas estarem dentro do mesmo switch, é como se elas não estivessem fisicamente conectadas, tá? Então isso significaria, na prática, como se eu tivesse três switches pequenininhos aqui de 3 portas e eles não têm conexão com outros. Isso é uma primeira possibilidade, tá? Quando você faz esse setup de VLANs, você pode colocar portas em contatos um com o outro, tá? Aí você cria portas específicas, que a gente chama de troncos, onde você pode criar uma conexão entre esses switches. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Mas poderia falar, por exemplo, que essa porta aqui é um tronco, que essa porta aqui é um tronco e que essa porta aqui também é um tronco. E aí, na realidade, eu poderia estar trafegando dados entre elas através desses troncos, tá? E aí eu consigo fazer algumas operações mais interessantes, tá? Ou eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu falo o seguinte, ó. Eu estou dividindo meu switch aqui em 3, tá? Então a gente viu aqui VLAN 1, VLAN 2 e VLAN 3. E eu reservei uma porta aqui só para chamar de tronco. E eu falo o seguinte, ó. Esse tronco, ele trafega tudo que passa em VLAN 1, VLAN 2 e VLAN 3. Então aqui eu tenho tráfegos que são locais, tá? Por exemplo, e eu posso unir esses tráfegos através de um tronco. Um tronco basicamente é um canal de comunicação que trafega uma VLAN. Ou seja, ele trafega um rótulo de VLAN associado com um conjunto de dados, tá? Então eu poderia pegar esse tronco aqui, ó, e aí levar isso para um roteador com suporte a VLAN, falar que essa porta aqui tem suporte a VLAN e que esse aqui é um tronco onde eu tenho tráfego de 3, no fundo, subnets, redes, né, diferentes passando aqui, chegando nesse roteador. Aqui dentro ele consegue abrir isso em funções das redes de origem, tá? Ou posso não fazer, tá? Mas enfim, com a VLAN eu consigo então dividir fisicamente meu switch. Lembra daquele caso de segurança? Eu poderia pôr um tráfego de segurança aqui e aqui pôr um tráfego de controle. E eles vão estar totalmente isolados, tá? Se eu assim quiser, tá? E dessa forma priorizar, por exemplo, meu tráfego de controle e não deixar aqui um tráfego de câmera pesado, por exemplo, de segurança acontecendo e atrapalhando a minha rede, ou seja, ele vai ser menos prioritário. Então, esse é um recurso muito útil, tá? Que a gente pode lançar a mão dele sempre que tiver um equipamento com essa característica e precisar fazer isso, tá? Então, a gente vai trabalhar com VLAN quando? Obviamente, diminuir o domínio de broadcast, tá? Posso fazer isso com 2 switches físicos diferentes, sem problema nenhum. Posso fazer com roteador? Fica mais caro, provavelmente, né? Sim, também. Ou posso fazer com LAN virtual, tá? Essa seria uma outra saída. Prover segurança. Então, eu posso fazer uma separação física, né? Dentro do mesmo equipamento. Estou assumindo que não tem nenhum bug aí de segurança nesse switch, né? Claro. Então, assim, manter o switch atualizado é sempre importante. O switch que tem VLAN é o switch gerenciável. Então, dá uma olhada no firmware, vê se não tem nada mais novo, instala a última versão do fabricante, tá? Para evitar problemas. Mas, sim, eu posso fazer isso, tá? Eu posso fazer por segurança, separação de tráfego, tá? Gerenciamento, é muito interessante você fazer para ter gerenciamento, maior controle, né? Óbvio que você vai ter que documentar tudo, fazer um bom projeto de redes, fazer todo o processo de documentação, tá? Daquilo que a gente viu de projeto de redes ali, indicar fluxos, VLANs, indicar os tags, indicar prioridades, tá? Então é um pouquinho mais enrolado, tá? Mas isso vai tornar a sua resolução de problema mais rápida, tudo documentado, né? Para facilidade de administração também, eu acho que é interessante, né? Você conseguir fazer uma divisão dessa.
e talvez reduzir custos. Talvez por quê? Porque um switch com VLANs e muitas portas, de repente ele pode não compensar dois switches mais simples com menos portas, tá? Então isso é algo que você vai ter que avaliar, né, no momento de fazer a sua compra. Boa parte dos switches hoje já suportam VLANs, tá? Boa parte delas, não é nada novo isso, é algo bastante conhecido já. Bom, como é que funciona isso? A gente está vendo até agora que a gente tem um quadro Ethernet que tem uma cara muito específica. A gente tem um MAC de destino, um MAC de origem e uns campos adicionais, tá? Eu falei que tem um type, que a gente viu lá atrás. Esse type, tradicionalmente, ele tem uma informação do que ele está carregando no campo de dados e que existiam outros frames Ethernet que podiam não ser type, tá? Mas em geral era type, que é o frame mais comum. Bom, a VLAN ela é padronizada através de um protocolo conhecido como I3E-802.1Q. E ele insere uma informação adicional na rede que a gente chama de tag de VLAN. Então, o tag de VLAN são um conjunto de bytes que vão descrever a qual VLAN aquele fluxo que eu estou carregando pertence, tá? Então, tem uma estratégia para você trabalhar com VLAN. Então, o switch vai precisar saber essa informação adicional para conseguir isolar tráfegos, fazer tronco, diferenciar tráfegos de VLANs dentro de um tronco, tá? Então, eu vou detalhar esse tag aqui para vocês. Voltei no Sleep rapidinho, só para vocês verem o seguinte, ó. Estou pegando um quadro qualquer aqui da minha rede, tá? Meu IP real. Então, a gente vê aqui na camada de enlace os endereços de origem e destino, ó. Então, estão aqui os dois endereços físicos, tá? Note que aqui o Wireshark ele já sabe o fabricante, né? Tá vendo? Ele sabe decodificar o vendor ID, ele tem uma lista disso, tá? Então, provavelmente todos vão estar aqui. E ele já põe a especificidade aqui na frente, que é provavelmente o número de série, tá? Então, tá vendo? Isso aqui é do meu roteador, é o TP-Link. E aqui da minha máquina, provavelmente, né? Bom, então aqui embaixo vocês estão vendo, né? Separando o endereço de origem e destino. E olha qual que é o terceiro pedaço, o terceiro campo. O tipo de dado, ó. Então, o 0800 é IPv4, tá? Depois do IPv4, aí vem o campo de dados IP, no caso aqui TCP, camada de aplicação, tá? Então, o IPv4, que é o type, vem logo depois dos dois endereçamentos. Quando eu falo de 802.1.4, isso muda. A gente agora não vai ter diretamente o campo IPv4, a gente vai ter uma informação de VLAN, tá? Então, quando eu olho para a informação de VLAN, ela está aqui, ó. O type que a gente falou está aqui, nessa parte roxa. E aqui a gente colocou antes 4 bytes aqui para identificação da VLAN. Ou seja, é o header do cabeçalho 802.1Q, tá? Então, a primeira coisa que tem é o TPI aqui, o Tag Protocol Identifier. Ou seja, vai ter um número ali que é o 8100, que diz que aquele quadro é, no fundo, algo relacionado a VLAN. Então é interessante que ele entra justamente na posição do type antigo e tem o mesmo tamanho do type antigo. Então, quando o seu stack de rede encontra aqui 8100 como supostamente type, ele sabe que o que vem depois é diferente, porque esse é um quadro de VLAN e ele vai tratar isso, caso o seu sistema operacional suporte isso, né? Caso você tenha VLAN habilitado no seu stack de rede. Se você não tiver, ele vai ignorar isso, porque não é um tipo que ele trata adequadamente, tá? Então, é interessante porque eles fizeram isso aqui justamente para evitar esses problemas. Ou se você sabe tratar o 800, você trata, senão você descarta. Ah, eu sei tratar, eu trato VLAN. Ok, então você vai tratar também essa informação que vem aqui depois, ó, que é essa parte aqui, ó. E essa parte é o tal do o TCI, o Tag Control Information, ou seja, o que eu tenho de informação da minha VLAN. E ela é dividido em alguns grupinhos aqui de informação, tá? Então, eu tenho aqui 3 bits que tem relação com prioridade, aquela priorização da informação que eu comentei com vocês que eu poderia fazer em VLANs, tá? Então, eu tenho uma prioridade aqui de 0 a 7. Esse é um primeiro ponto de priorização em Layer 2, tá? Existem priorizações em outros níveis também, tá? Dá para você priorizar em outras camadas, por exemplo, na camada de rede. Mas aqui é uma priorização em nível 2, tá? Bem interessante.
que é regida pelo protocolo 802.1p. Então, 1p e 3.802.1p, ele vai gerir como é que funciona essa parte de priorização de tráfego dentro de um switch, né, que tem suporte a isso. Depois tem um bit, que é esse bit aqui DEI, né, ele é um indicador de se eu posso ou não jogar aquele pacote fora no caso de problema, tá? Então, se eu tiver com o switch realmente congestionado, ele poderia dar preferência para descartar pacotes que tenham esse drop eligible indicator, tá? Ou seja, posso jogar isso fora? Se der errado tudo? Posso. E aí tem o que é o mais interessante para a gente, que é o VID, o VLAN Identifier, que é um número. Então aqui a gente tem um número de 12 bits que indica a VLAN. Então quando eu quebro o meu switch virtualmente em pedaços, portas que estão na mesma VLAN compartilham o mesmo número de VLAN. É dessa forma que o switch, então, através dessa identificação da VLAN, consegue separar fluxos internos dele, chavear internamente só dentro de um conjunto de portas pertencentes ao VLAN e não colocar isso em contato com outras, tá? Então, essa aqui é a informação muito importante para a gente, tá? Qual é a VLAN que eu estou trabalhando. Quando vocês fizerem um exercício no Packet Tracer, vocês vão ter que configurar esses VLAN IDs lá dentro, tá? Vai ter uma tabela para isso, você configura o VLAN ID e você vai começar a conseguir ver como que isso funciona dentro da infraestrutura de rede. Então, essa parte aqui que a gente acabou de ver é como o protocolo tratou isso, né? Então, basicamente, ele dá um chute para lá no Ethernet Type, coloca alguém no lugar do Ethernet Type para dizer que é VLAN, e depois ele se identifica, prioriza e dá dicas adicionais para o seu switch, se aquilo lá é importante ou não é, o que ele pode fazer com o seu pacote. Então, é assim que a coisa funciona, tá? A gente tem uma modificação no quadro Ethernet. Só para vocês terem ideia sobre a priorização do 802.1p, então a gente tem um nível aqui de priorização que vai de 0 a 7, tá? Onde o 7 é o mais prioritário e o 0 é o menos prioritário. Tá? Então aqui está a indicação de como é que isso está lá na norma, né, do 802.1p. Tá? Então você poderia pôr seu tráfego de controle com prioridade alta e colocar um tráfego talvez não tão interessante assim, com prioridade mais baixa, né? E aí você vai começar a tratar isso de forma mais adequada dentro do seu switch. Bom, a pergunta que vocês vão fazer para mim agora é o seguinte. Tá, Marcelo, legal, eu tenho VLAN e eu tinha lá um switch antes, ele era um switch normal, não fiz nada nele, tinha uma portinha aqui, tinha um computador ligado. Aí agora, de repente, eu fiz uma configuração de VLAN. E o quadro que eu tenho saindo aqui agora não é mais o quadro de antes, porque ele tem aquela informação da VLAN ID. E o header do VLAN, né, 802.1q. Como é que esse computador vai entender o que está chegando para mim? Como é que isso vai ser feito? Como é que ele não vai tratar mais? Ele vai receber esse quadro diferenciado? Como é que funciona isso? Então, aqui a gente tem um detalhe que é o seguinte, que é diferenciar o que é um link de acesso, o que é uma porta tronco, né? Um trunk. O que é isso? Quando você configura o switch, você diz para ele se essa porta aqui é uma porta de acesso ou uma porta trunk dentro da VLAN que você está trabalhando. Então, quando você tem uma porta que é uma porta de acesso, o switch ele faz uma coisa bem interessante. Ó. Os quadros que você jogar para dentro desse switch através desse computador são quadros Ethernet normais, tá? E aí, quando ele entrar dentro do switch, o switch vai pegar esse quadro que é normal e vai lá colocar aquela informação de tag aqui. Então ele vai adicionar o tag, tá? Eu estou mostrando vermelhinho aqui para vocês. Então, uma vez dentro do seu switch, esse quadro com tag, né, com a informação de VLAN, ele vai passar a sofrer todos os processos normais de roteamento, de chaveamento dentro do switch. Da mesma forma, quando o switch vai te entregar alguma informação e ele está saindo de uma situação de VLAN para um computador comum que está vindo através de um link de acesso, né, uma porta de acesso, ele vai retirar a informação da VLAN. Vai te entregar um quadro com type normal lá, sei lá, por exemplo, 0800 ali no type e segue, tá? Também porque você não tem a capacidade de decodificação da VLAN. Então isso é muito importante, né? Você ter o switch sabendo que aqui você tem ligado ali equipamentos normais ou equipamentos com suporte a VLAN.
Quando o equipamento tem suporte a VLAN, está ligado ali diretamente, aí você pode falar que aquela porta é uma porta tronco. Então ela trafega a informação com o header, o cabeçalho da VLAN. Então só que você tem que estar preparado para fazer esse tratamento de dados, tá? Então olha o que você pode fazer aqui, por exemplo. Eu tenho um switch com suporte a VLAN. Aqui os quadros que estão vindo de portas de acesso. Essa porta aqui, por exemplo, foi definida, essas portas foram definidas como acesso. Então entrou, põe tag, tirou, saiu, tira tag. Mas eu posso falar que eu tenho um tronco entre esses caras aqui, ó. Tem um tronco. Então esses dois switches aqui, aqui dentro eu vou trafegar a informação com VLAN, ou seja, eu posso escolher quais VLANs eu quero passar nesse tronco e esses dois caras vão ser capazes de codificar isso. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, esse switch dividido em 3 partes, tá? Esse aqui também dividido em 3 partes. Eu vou chamar esse aqui de VLAN 1, esse aqui de VLAN 1, VLAN 2, essa parte aqui de VLAN 2. Esse aqui vai ser um tronco. E eu falasse assim, ó, nesse tronco eu estou passando VLAN 1 mais VLAN 2, tá? Tem que configurar isso dos dois lados. A gente vai ver isso no Packet Tracer. Então é interessante, porque eu consigo pegar um tráfego daqui ou daqui e atravessar nesse backbone aqui, né, esse cabo interligando esses dois switches. Chegando aqui, como o tráfego está guiado, ele vai conseguir separar ou nessa rede ou nessa rede. As redes continuam isoladas nessa situação. Apesar de elas terem trafegado conjuntamente aqui, esses computadores da VLAN 1 não vão estar vendo o computador da VLAN 2, tá? É só uma forma de tráfego até chegar no outro ponto e ele distribuir isso dentro da LAN adequada para cada um deles, tá? Então aí você consegue começar a fazer segmentações dos mais diversos tipos em cima da mesma estrutura física, tá? Então aqui embaixo tem um outro exemplo. Eu estou colocando aqui um switch com VLAN, estou colocando links de acesso aqui. E eu posso fazer inclusive o seguinte, ó. Se esse ponto aqui, ó, é um ponto que trafega VLAN, tá? Eu vou pôr aqui um vermelhinho. O vermelhinho. Esse switch pode estar recebendo um fluxo de dados que tem informações de switch não, esse roteador, que tem de várias VLANs diferentes. Aí dentro dele, ele abre, geralmente tem como configurar isso, ele abre isso nas LANs correspondentes, né? E consegue fazer inclusive um roteamento. Só que aqui eu pus um cabo só. Fiz um cabo aqui, por exemplo, 1 gigabit, que está trafegando 1, 2, 3, 4 VLANs diferentes. Eu não precisei levar no meu switch 4 cabos diferentes em 4 interfaces diferentes, por exemplo. Eu levei um cabo só e dentro dele eu tenho uma informação de VLAN, onde eu posso estar trafegando 4 VLANs diferentes, tá? Então isso aqui não é nada demais, isso aqui é muito simples de fazer, tá? Então eu tentei desenhar em cores. Ó, aqui tem 2 VLANs, azul e verde. E meu roteador consegue ver esses VLANs azul e verde. Ele pode dar contato uma para outra ou não, ele pode fazer um roteamento eterno se ele quiser, tá? Se ele não quiser, ele pode não fazer isso. Ele pode poder HCP específico, por exemplo, dentro para cada VLAN. Ele vai criar as regras que ele quiser, tá? E aqui é o que eu falo, como você tem algumas facilidades, às vezes, de custo e gerenciamento, né? Eu consigo pôr uma interface de rede com suporte a VLAN de um lado e no meu switch. Não preciso de ter N interfaces para fazer isso, tá? Obviamente que esse link tem que ser um link, né, de velocidade que seja elevada, tá? Preferencialmente faça isso com um link de 1 gigabit, fibra, o que for melhor. Mas é algo interessante para você fazer, né? Você conseguir fazer esse processo aqui de comunicação com a utilização de VLANs. Bom, como é que eu associo, então, uma VLAN no switch? Como é que eu faço esse processo de quebras que eu falei aqui, tá? Depende do switch que você está usando, tem diversas formas de fazer isso. A forma mais simples é a forma física, onde eu vou lá no switch, escolho portas, tá? E falo, essas fazem parte da VLAN, sei lá, 100, é um número, né? Essas outras aqui fazem parte da VLAN 200, tá? E você dá números para elas. Então essa é a forma mais simples. Mas switches mais complexos, tá? Roteadores mais complexos, eles vão permitir associações de outro tipo, tá? Por exemplo, baseada em MAC, baseada em subnet. Então você imagina, você já tem uma subrede, esse tráfego entra no switch e ele já sabe associar que aquela subrede faz parte de uma LAN virtual específica, dá um número lá para ela, tá? Então você tem uma associação de nível 3, não físico, né? Não de porta, tá? Então você pode ter de porta, nível 1, física, enlace, né? Nível 2. Eu posso ter de portas nível 3 e é possível, existem equipamentos que fazem isso até em termos de protocolo de aplicação, de transporte, tá? Ou seja, de níveis mais altos do nosso modelo de redes.
Infelizmente, isso aqui depende muito do switch que você está trabalhando, então você vai ter que pegar o manual, dar uma olhada e ver como é que vai ser feito, tá? E obviamente vai ter que comprar o equipamento adequado para o que você está fazendo, tá? Para poder fazer. Por exemplo, a subnet já não é algo muito comum, não. Mas porta, sim, todo switch inicial que tenha suporte VLAN vai ter suporte à porta, tá? Então é nele que você vai fazer esse tipo de setup, tá? Então, como o processo depende do switch, eu vou só de maneira genérica, eu vou colocar aqui para vocês um switch hipotético, tá? Onde eu estou falando o seguinte, ó. Portas P3 e P4 fazem parte do VLAN que eu vou configurar como 10. Tá? Então, essas portas aqui, elas são de acesso. Tá? São portas que a gente, em alguns switches, chamam de não tagueada, não tem o tag de VLAN. Tá? Falei que a 3 e 4 é uma VLAN, falei que a 5 e 6 é VLAN 20, falei que a 7 e 8 é VLAN 30. Então, você faz uma associação isso no seu switch, deve ter uma forma de fazer isso lá. Tá? Então, entre elas não vão enxergar mais o tráfego da outra. Mas você pode criar portas tronco, tá? E aí você pode falar o seguinte, olha, por exemplo, essa porta aqui, ó, P1 do meu switch, ela faz parte das 3 VLANs. Eu posso configurar isso lá. Então, se eu pegar essa porta aqui e levar esse tráfego para outro equipamento de rede, então, no fundo aqui eu vou ter aquele tráfego de quadro com informação de VLANs e o outro equipamento vai ter que ter uma forma de decodificar isso depois. Então, nesse outro equipamento eu também tenho que ir lá configurar que eu tenho VLANs 10, 20, 30, para que ele consiga receber tráfego de VLAN diferente e colocar dentro do conjunto de portas relacionados com aquela VLAN. Se eu não tiver essa configuração adequada lá, não vai funcionar também naquele lado, ele vai fazer um drop daquele pacote, porque não vai estar em VLAN nenhum que ele tem, tá? Então, isso é personalizado, depende do switch que você está trabalhando, tá? Então, pega o manual, dá uma olhada se vocês precisarem fazer isso, para poder entender como que você vai mapear o seu fluxo em VLANs específicas. Para quem quiser depois brincar em casa, tá? Por exemplo, o meu roteador de casa, ele tem suporte a isso. Aqui ele chama de Interface Grouping. Não parece muito com VLAN, né? Mas a ideia é justamente essa, tá? Você, aqui no primeiro momento, ó, ele tem um grupo default, que é o grupo básico de gerenciamento do VLAN, que todo mundo está dentro, tá? Mas a ideia é que eu poderia dar um add, clicar em algumas VLANs, dar um nome aqui simbólico para elas e salvar isso num grupo, tá? E habilitar, por exemplo, que eu estou com esses grupos isolados, ou seja, estou fazendo aquele seccionamento de fato, tá? Então, mesmo num switch pequeno, é possível você fazer essas quebras, tá? de VLANs, tá? Depois vocês dão uma olhadinha no manual de vocês, tá? Aqui ele está explicando como isso funciona para cada VLAN. Lembrando que toma cuidado que de repente você pode simplesmente pôr sua rede local para não funcionar mais, por exemplo, isolando um grupo de interfaces da comunicação com a rede sem fio, né? Então, se eu fizesse isso aqui nesse meu switch, por exemplo, ó, eu tirei a parte de rede sem fio, muito provavelmente essas interfaces iam ir para uma VLAN específica e isolada da parte de comunicação com a internet. Então, elas iam cair fora da internet, tá? Mas, enfim, olha a interface, é bem simples, baseada em porta nesse caso, tá? Dependendo do switch, essa complexidade vai subir e isso vai ficar diferente, tá bom? Então, a gente termina então por aqui essa parte de VLAN e a gente volta em breve com o conteúdo do resto dessa semana.